Hello guys, how are you doing? Então, olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Alisson William Correa. Hoje, então, nós vamos estar vendo expressões em inglês. Qual é a importância da gente aprender expressões em inglês? A importância é que elas sempre são encontradas. Seja ela em um jornal, se você estiver lendo, em um artigo de uma revista, em um livro. Se você estiver ouvindo uma música, você vai encontrar expressões. Sempre, né? Eu acho que até em música vocês vão encontrar até de uma forma mais abrangente, né, expressões. Vamos para as expressões? Eu já vou começar com a primeira expressão que a gente vai estar estudando hoje, que é a expressão as sharp as a tack, né? O que significa a expressão as sharp as a tack? Quando você diz que alguém é isso? Quando você diz que alguém é isso, você está dizendo que essa pessoa é very intelligent, ou seja, muito inteligente. Vamos lá então, por exemplo. Frank got a scholarship to Yale. He's as sharp as a tack. O Frank ganhou ou recebeu uma bolsa de estudos para Yale. Ele é muito inteligente. Ou seja, é o verbo get sendo usado, né, dentro de todos os sentidos que ele pode apresentar, que é o verbo que vocês sabem, né, que se procurar no dicionário, muitas traduções. Então ali ganhou, recebeu uma bolsa de estudos para Yale. Ou seja, essa palavra eu vejo assim comumente sendo usada, né, scholarship. E ali não é scholarship, é scholarship, tá? Só aquela dica de pronúncia que eu falei que eu ia dar. Então, beleza. Primeira expressão dada, se você anotou os exemplos e tudo, né? Então vamos para a segunda expressão já. Ó, a segunda expressão que eu tô na colinha ali, né? Para lembrar de todas as expressões, eu coloquei, ó, have nothing to do with. O que isso daí significa? Have nothing to do with. Essa expressão é o que equivale à nossa expressão no português tem nada a ver, né? Ter nada a ver é a nossa expressão. Essa expressão eu encontrei quando eu estava vendo o seriado Everybody Hates Chris. Conhecem, né? Aqui no Brasil é Todo Mundo Odeia o Chris, foi feita a tradução mesmo do título. Eu encontrei ela sendo usada lá. Ele estava fazendo uma comparação de um livro e de um filme, aí falou. Então o importante aí de se lembrar é que ela é have nothing to do with, que é o nosso não tem nada a ver, não ter nada a ver, né? E o verbo have, se você estiver falando, como exemplo que eu coloquei, ó, I have nothing to do with your problems, ou seja, eu não tenho nada a ver com os seus problemas. I have. Agora se fosse he, she ou it, o verbo have passa a ser has. Aí ela pode falar, she has nothing to do with your problems, ou seja, ela não tem nada a ver com os seus problemas. Ok? Então é só para vocês fazerem a assimilação aí. Então, that has nothing to do with me. Isso não tem nada a ver comigo. Né? Aquilo não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver comigo. That has nothing to do with me. Ok? Então, dados os exemplos, vamos para a nossa terceira expressão do dia. A nossa terceira expressão vai ser take, eu vou falar primeiro pausadamente. Take it easy. Take it easy. Aí como a gente vai, né? Na conversação a gente não vai falar take it easy. A gente vai falar take it easy. Take it easy. Linking words, né? Juntando as palavras. Então o que significa take it easy? Ela pode significar relax, relaxar. Como se eu fosse falar I'm going to take it easy. Eu vou relaxar, entendeu? Mas take it easy significa ir com calma, né? Vai com calma, pega leve. Ou seja, eu vi essa expressão no seriado, aqui no Brasil fala Guerreiros Wasabi é o nome, em inglês é Kicking It. Se vocês quiserem, eu super recomendo para vocês assistirem, porque é muito fácil de entender o que os personagens falam nessa série. Realmente muito fácil. Se vocês quiserem praticar, eu recomendo. Kicking It. Eu vou deixar até escrito ali para vocês verem. Vamos para um exemplo. They told me to take it easy for a few days. Eles me disseram para ir com calma, para relaxar por alguns dias. Outro. Tem mais um significado que eu vi agora, o exemplo aqui, ó. See you later, Jenny. Take it easy. Quando a gente está se despedindo de alguém, a gente pode usar esse take it easy. Como nós aqui no Brasil a gente fala, vai pela sombra, sabe? See you later, Jenny. Ou a gente se vê, Jenny. Take it easy. Vai pela sombra. Ou também você pode usar tipo no sentido de se cuide. Mas também daí existiria a expressão take care. Entendeu? Você pode usar também nesse sentido para despedida. Então,
Explicado agora a nossa terceira expressão, vamos para a quarta. A quarta expressão vai ser uma expressão muito útil, porque, nossa, é frequentemente usada. Essa expressão é in a row. In a row. In a row significa seguidos, sabe? Consecutivos. Vamos dizer assim, vai seguindo uma linhazinha, assim, sabe? Em ordem. Vamos para os exemplos? They've won 5 games in a row. They've won 5 games in a row. Eles ganharam 5 jogos seguidos. Outro exemplo, it's raining for 2 days in a row. Ou seja, está chovendo por 2 dias seguidos, por 2 dias consecutivos, sabe? Então, isso aí vai ser uma coisa interessante que você pegue e vá criando contexto. Afinal, no seu dia a dia, você utiliza bastante, nós utilizamos, né, bastante essa expressão, seguidos. Nós sempre estamos utilizando essa expressão. Então, por que não pegar e colocar essa expressão na nossa vivência, no nosso uso? Então, vamos para a próxima, que é a expressão de número 5, by heart. By heart. O que é heart? Heart, coração. Heart. Se a gente fosse analisar, não vai fazer muito sentido a gente pegar, né? By heart. O que significa mesmo essa expressão? Essa é aquela que a gente fala, aqui no Brasil a gente diz de cor. Eu sei de cor, entendeu? Sabe esse de cor? Então em inglês fica by heart. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente geralmente usa. Ó. I know this song by heart. Vocês estão percebendo que quando tem um TH, realmente deve se pronunciar, né? Com aquela... Vocês já devem ter pesquisado em algum lugar ou alguém já ensinou como pronunciar o TH em inglês, né? Se você ainda não sabe, dá uma pesquisada na internet que você vai encontrar, né? Eu estou usando o som, então ó, eu vou fazer mais devagar para vocês acompanharem. I know this song by heart. I know this song by heart. Né? Na conversação fica mais rápido. Então vamos para a nossa sexta expressão. A sexta expressão é to cost an arm and a leg. Que você pode falar, né? A leg ou a leg. Do jeito que você quiser. Então vamos lá tentar entender o que é. O que ela significa. To cost, custar, o verbo custar. To cost an arm and a leg. Custar um braço e uma perna. Mas espera aí, em português, se você for analisar, em português a gente tem uma parecida, não temos? Mas em vez de a gente usar um braço e uma perna, a gente diz custar os olhos da cara, não é? Então a gente diz assim, to cost somebody an arm and a leg. Ou seja, custa a alguém um braço e uma perna, ou seja, os olhos da cara, como a gente diz aqui no Brasil. Então anota lá a expressão e agora vamos para um exemplo. Vamos lá então, ó. The tickets to the concert cost us an arm and a leg. Ou seja, o que é isso? O verbo cost é um verbo irregular. Lembra daquela tabelinha pequena, assim, pequena que a gente tem para estudar? Então, lá naquela tabelinha você tem os verbos irregulares e o cost é um deles. Ou seja, ele é igual na primeira coluna do presente, na segunda coluna que é a do passado, simples, e na terceira coluna que é o particípio passado, né? Então é cost, cost, cost. Fácil de lembrar, né? Então aqui nessa frase, ó, ele pode significar custam, né? Ó, os ingressos ou os bilhetes, the tickets, cost us, nos custam ou nos custaram, porque pode estar no passado ou no presente, an arm and a leg. Ou seja, nos custou os olhos da cara. E foi para quê? To the concert. Ou seja, para o show. Em português a gente diz para o show, né? Um show de uma banda, alguma coisa assim que a gente vai assistir. Então, em inglês a gente não diz um show, né? Embora exista o show lá, show é o verbo mostrar ou exibir. Então, para falar show, aquela apresentação que a banda faz, né? Então a gente vai falar concert. Vamos lá para a expressão de número 7. Get something off one's chest. Eu vou fazer o exemplo. Get something off one's chest. Tirar do peito. Se a gente fosse traduzir literalmente, tirar do peito. Né? Chest. O que isso significa? Nós temos uma expressão em português também, mais ou menos parecida. É botar para fora.
se abrir, a gente usa. Ou seja, desabafar, né? Pode ser isso daí. Tirar, se abrir, desabafar, né? Então vamos lá para um exemplo. Why don't you get it off your chest? Por que você não se abre? Por que você não desabafa, né? Get it off. Lembra bem disso, get it off. Off. Get it off your chest. Faz isso. Esse negócio de usar para fazer memorização, fazer um estudo, a forma mais absurda que você fizer para uma combinação, uma mistura, é assim que você vai lembrar, entendeu? Você vai lembrar de uma combinação maluca que você fez na hora que você precisar usar. Opa, e não era isso daí? Então vamos lá. She needed to get it off her chest. Ela precisou, ou precisava, desabafar, tirar aquilo do peito dela. Não, desabafar, se abrir, ela precisava se abrir. Então eu não gosto muito de tradução. Tradução é uma coisa horrível. Mas como que é para entender o sentido, então eu estou meio que fazendo uma equivalência, né? Para que possa ser compreendido, entendeu? Então você não precisa ficar anotando a tradução. Foca que tal coisa significa isso, e aí quando você for olhar na frase já lembra que significa aquilo, não fica colocando a tradução, entendeu? Então vamos lá para a próxima expressão. Every other day. Every other day. Every other day é uma expressão até, digamos assim, que se você não sabe o que ela significa, tem muita gente que fala they yes, they no. They yes, they no. Se você fosse traduzir dia sim, dia não para inglês, ficaria they yes, they no. Ah, meu Deus, o que é isso? Ninguém usa isso, né? They yes, they no. Que como é que ficaria? Every other day, dia sim, dia não. É assim que a gente fala dia sim, dia não em inglês. Então anota aí, every other day, dia sim, dia não. Vamos por exemplo? I go there every other day. Então, eu vou lá dia sim, dia não. Lembrando, né? There, lá. Here, aqui. Então, em inglês, a coisa mais fácil, né? A gente fala there, lá. Here, aqui. Outro, he plays basketball every other day. Ele joga basquete dia sim, dia não. Então, vamos para a nossa próxima. Agora, a nossa próxima é get the ball rolling. Get the ball rolling, se a gente fosse traduzir literalmente, é pôr a bola para rolar, alguma coisa assim. Né? Não faz muito sentido, mas é algo assim, get the ball rolling. O que significa get the ball rolling? Lá vem o verbo get de novo, né? Então, get the ball rolling significa começar. Como no exemplo que eu vou dar para vocês, ó, eu vou dar um exemplinho aqui. Let's get the ball rolling. Ou seja, vamos começar. Let's get the ball rolling. Legal isso daí, quando você for falar com alguém, se for praticar, usa. Let's get the ball rolling. Entendeu? Começar a utilizar. E a próxima expressão é até uma realidade que a gente vive. To be hard up. To be hard up. O que significa to be hard up? Se você estava pensando que você não poderia fazer a tradução literal, então você pode, mas não ia ficar muito bem. Dá para dar uma entendida até para a tradução literal. Significaria o que em português a gente diz. Estar duro, estar liso, estar sem grana, estar com pouco dinheiro. Sabe quando a gente diz, meu, tô liso, tô duro, tô sem grana, nesse sentido. Então, I am hard up. Olha o exemplo. I am hard up significa eu estou liso, eu estou sem grana, sem dinheiro. Dá para entender, né? Então, se for precisar usar, to be hard up. Agora, então, nós vimos as 10 expressões que eu queria passar para vocês, que eu queria compartilhar. Vimos pronúncia, vimos vocabulário, vimos bastante coisa. Então, não esqueçam de deixar o like lá na nossa fanpage no Facebook e também de se inscrever no canal, né? Para receber dicas de inglês é sempre bom receber mais conteúdo, né? E por hoje é só. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode me procurar lá no Facebook também, né? Ou diretamente na página do American English. Mas se quiser me procurar é Alisson William Correa, ou me mandar um e-mail, é alisonwilliamcorrea@gmail.com. Ok? Então, see you!